Alô, rapaziada, tudo bem? Probleminha de conexão aqui, mas devagarzinho a gente vai. Iniciando aí a nossa transmissão aqui no Periscope. Vamos tratar hoje de um tema bastante espinhoso, negligenciado pela doutrina, né? Negligenciado bastante aí pela doutrina penal. Boa noite aí para todo mundo. E a gente vai falar um pouquinho aí de teoria do bem jurídico, enquanto eu vou ajustando um pouco as imagens. Aí. Isso aí, homenagem ao Falcão, né? Falcão que teve um problema de saúde hoje, espero que ele esteja tudo bem. Melhoras aí pro Falcão, um grande expoente aí da música popular brasileira, realmente canta, né? A voz que vem das ruas, e a gente tem que estar atento a esse tipo de voz que vem das ruas, é muito interessante, né? Mas vamos lá, vamos esperar a rapaziada entrar aqui, vou tomar um café com a minha caneca especial do CGCom, para a gente poder começar. Antes de começar, então, quero mandar um abraço aí, né, para muitos amigos que estão aí nos acompanhando. Queria mandar um abraço pro meu compadre, delegado de polícia, professor Fábio Monteiro, o melhor professor aí de direito penal, de leis penais especiais do Rio de Janeiro, e um dos melhores do Brasil no tema, né? Meu parceiro aí, né, na On Target Coaching, né? Meu parceiro lá no presencial. Queria mandar um abraço também, né, para minha querida amiga, professora Tayane Moraes, a musa do direito constitucional do Rio de Janeiro. Queria mandar um abraço também para o professor Montes, grande professor Montes, meu professor Montes. O Montes, ele é meu professor, ele é meu colega de trabalho, né? Montes é um cara realmente sensacional. E queria mandar também um abraço muito especial aí pro grande mestre Ailton Zucchi, né, o melhor professor de direito penal do Brasil. Joga muito duro, tá lá no aulão Adelante, lá junto com o Montes, junto com o Rochester. Quem for fazer a prova desse final de semana de delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, é imperdível o aulão Adelante, não tem como deixar de ir, assim, é um prejuízo muito grande. Você sai muito atrás do cara que vai no aulão Adelante, tá? Então fica esse recado aí para vocês. Eu tenho um recado aí pro Zucchi e pro Montes. Eu tenho uma aluna minha e do professor Fábio Monteiro, que é aluna de coaching, que vai estar lá no aulão amanhã, e eu tenho certeza que essa aluna vai ser a primeira colocada desse concurso, tá? Ela está muito bem preparada, estudou bastante, e eu tenho muita fé que ela não só vai passar nesse concurso, vai passar em primeira colocada, está muito bem preparada, vai estar lá no aulão Adelante amanhã, né, com o Montes e com o Zucchi, Rochester e essa galera forte aí. Então, galera, antes da gente começar a tratar desse tema que realmente é duríssimo, né, no direito penal, vamos falar um pouco de concurso, né? Pessoal sempre me perguntando, professor, e o concurso do Rio? Professor, como é que vai ser? Né? Olha, o concurso para delegado de polícia do Rio de Janeiro é, sem dúvida, mas sem dúvida, o concurso mais difícil do Brasil para delegado de polícia. Por quê? Primeiro, ele abrange 3 fases duríssimas. O concurso dura praticamente 1 ano. Na primeira fase, o aluno enfrenta aí questões objetivas, né? E ele tem que acertar metade de cada uma. Num segundo momento, numa segunda etapa, ele passa por provas discursivas duríssimas, tá? Ele faz questões de todas as disciplinas,
São basicamente 4 questões de cada disciplina, 4 questões de 30 linhas em 8 horas, e o aluno tem que enfrentar, em 4 horas, aliás, ele tem uma média aí de 30 minutos para de 30 linhas, e não é fácil, você tem que acertar metade de cada uma. E depois você vai para a fase oral também de todas as disciplinas, onde você fica frente a frente com a banca examinadora e tem que demonstrar todo o conhecimento jurídico. Então, é um concurso difícil, é um concurso que os outros estados o têm hoje como referência. A gente vê uma evolução de concursos para delegado de polícia e vê que os outros estados vêm aos poucos imitando o concurso do Rio de Janeiro, imitando o que eu digo no formato, na formatação, na estruturação de fazer a prova, e a prova vem cada dia mais difícil e mais dura. Bom, um outro recado aí que eu quero dar para vocês, amanhã eu vou estar FAEPOL, vou estar dando aula presencial, a inauguração do nosso curso de delegado nacional da FAEPOL, está lá dando aula de patrimoniais, a nossa primeira aula. E quero também informar vocês que, para quem é do Rio de Janeiro, evidentemente, né, para quem é do Rio de Janeiro, eu quero informar que nós vamos abrir o segundo semestre da nossa turma de mentoria, uma turma super especial, né? A gente tem um grupo muito forte de alunos lá, muitos não ainda assistindo. A gente tem um grupo muito forte, né, de alunos. É uma preparação muito específica que envolve as aulas presenciais, envolve planilha semanal de metas de estudo. Nós temos resolução de casos concretos, técnicas de resolução de casos concretos, principalmente no ponto das questões discursivas. E isso é muito importante, né, para ponto, né, para ser aprovado no concurso, tá? Bom, então, gente, para não perder muito tempo, né, vamos lá. O Montes está falando aqui, tem vaga para o aulão amanhã? Claro que tem. Estão perguntando para o Montes. Claro que tem. Se você está pronta para fazer a prova de Mato Grosso e já está lá, não conseguiu fazer pela internet, não tem problema. Chega lá na hora no Teatro Dom Bosco, faz a sua inscrição na hora e não perde o aulão. Porque se perder o aulão, é capaz de já começar atrasado na hora de fazer a prova, tá? Então, não perca isso não, tá? Então vamos lá, gente, para a gente não perder muito tempo também, até porque é um tema muito difícil, muito negligenciado, um tema que exige uma compreensão teórica muito grande. Evidentemente, a teoria do bem jurídico, ela toca elementos da filosofia, da sociologia jurídica e da teoria do Estado, e essa compreensão é muito importante para o desenvolvimento do direito penal. Eu costumo dizer que o estudo da teoria do bem jurídico é o primeiro passo que você dá no estudo do direito penal, e sem ele você não consegue resolver, ou pelo menos solucionar ou buscar uma mínima solução das questões que são mais controvertidas na doutrina. Porque o que acontece geralmente com o aluno, né? O aluno ele é condicionado a um determinado tipo de estudo, né? Ele é condicionado, ele é induzido, né, a uma certa metodologia de estudo, muito positivista, evidentemente, no âmbito da graduação, né? E ele fica preso àquilo, e quando ele se dá, né, se enxerga ou numa questão de concurso público, ou então na própria prática do dia a dia da advocacia criminal, ele titubeia e não consegue resolver aquele problema, né? E aí você passa por várias questões, né? Você passa por questões de falta de compreensão, né, de alguns institutos do direito penal, e aí você acaba por ter essa deficiência gradual sobre o conceito
de bem jurídico, sobre a concepção teórica dos modelos de bem jurídico, você acaba por deixar de enfrentar, né, como deveria determinadas questões, tá? Bom, então vou fazer um último ajuste aqui na câmera, tá? Eu vou colocar algumas anotações que eu fiz aqui, tá? Deixa eu ver aqui, né? Bom, então vamos lá. Hoje é a nossa primeira aula, né, do Periscope, depois de um pedido aí, né, de alguns alunos, né? E aí eu quero informar que essas aulas no Periscope, esses encontros no Periscope, eles vão ser rotineiros, né? Eles vão ser sequenciais. Eu vou estar sempre traçando, né, essa linha de fazer uma introdução crítica ao estudo do direito penal, né, para que você possa ter a possibilidade de conhecer, né, novos paradigmas, né, na epistemologia do direito penal. E, paralelamente a isso, nós vamos continuar também as gravações, né, de forma gratuita lá no Liceu Asse. Se você não se inscreveu ainda, é totalmente gratuito, né? Já temos as aulas de processo civil, né, com o professor Gustavo Nogueira, temos as aulas de penal com o professor Montes, e eu, o professor Montes e o professor Fábio Monteiro, nós vamos fazer um apanhado do direito penal, da parte geral, da parte especial, das leis penais especiais e também do direito processual penal, de forma sistemática. Nós vamos fazer aí uma distribuição entre temas para que vocês tenham, num menor número de tempo, a possibilidade de assistir aula dos mais diferentes temas. Bom, então vamos dar início aí ao nosso debate sobre a teoria do bem jurídico. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Carlos Eduardo Rangel, eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Sociologia Jurídica, né? Sou doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires, onde também sou professor convidado, e sou delegado de Polícia Civil aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira abordagem que a gente tem que fazer, né, é a justificativa do tema. Por que que a gente vai começar, né, uma aula, né, por que que a gente vai começar um debate sobre a teoria do bem jurídico? Por que estudar, em primeiro momento, a teoria do bem jurídico? E aí, eu esclareço para vocês que nós temos dois motivos para dar o primeiro passo, para subir o primeiro degrau do direito penal com a aula de teoria do bem jurídico. Por quê? Primeiro, por conta de uma necessidade de estruturação dogmática do próprio direito penal. Nós temos que estruturar o sistema penal de forma dogmática. Roxin já dizia que a primeira pergunta que uma sociedade deve fazer ao direito penal é qual o tipo de sistema penal que nós queremos. Se nós queremos um sistema penal baseado no direito penal do autor ou no direito penal do fato, onde no direito penal do autor nós estaríamos privilegiando a culpabilidade, a responsabilização, e no direito penal do fato nós estaríamos privilegiando as circunstâncias fáticas de um fato punível. Bom, então, o aprendizado do direito penal, ele passa necessariamente por uma compreensão e uma uniformidade desse sistema penal. Então, antes de nós conhecermos os institutos do direito penal, e aí sim mergulhar na teoria da norma penal, na teoria do delito, na teoria da pena, é preciso questionar para que serve o direito penal. Qual o objetivo do direito penal enquanto ciência jurídica? Quais são as fontes de legitimação do direito penal? Deixa eu fazer um ajuste no volume aqui, porque eu estou transmitindo do iPad, não sei se está bom, não sei como é que está aí, vocês vão me dando um feedback. Enfim, é preciso fazer toda essa série de questionamentos. Qual o objetivo do direito penal enquanto ciência jurídica? Quais são as fontes de legitimação do sistema penal? E aí, muitas vezes,
o estudante preocupado com outras coisas, evidentemente, ele está preocupado com a sua graduação, preocupado com prestar exame da OAB, preocupado em fazer um concurso público, preocupado em receber, em desenvolver a sua atividade até no campo da advocacia criminal. Ele é levado a aprender por métodos, ele é induzido a aprender por métodos baseados em resumos, em direitos esquematizados, né? E até em outros métodos aí que prometem ser miraculosos, né? Com canto, dança, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero aqui criticar, né? Nem me mostrar contrário, eu sou um cara aberto a todas as métodos, a toda a metodologia de ensino, mas nós não podemos perder o conteúdo do direito penal. Nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a essência do direito. Isso é uma coisa que me entristece muito, entendeu? E é objeto de debate aí, sempre meu, do professor Montes, do professor Fábio Monteiro, né? Queria mandar um grande abraço aí pro meu amigo, meu querido irmão, professor Edésio Ramos, fera demais, né? Sabe tudo aí, tem trabalho excelente aí, tanto na graduação quanto na pós-graduação, na área de concurso, de coaching também. Edésio, um abraço aí para você, um abraço afetuoso, né? Então, o que eu quero dizer é que o aluno, ele não pode deixar de ser estimulado no seu senso crítico, ele não pode deixar de ser estimulado no seu raciocínio jurídico. Por quê? Porque mais à frente ele é instado a enfrentar questões e acaba tendo um conteúdo insuficiente, fruto dessa gradual, né, dessa gradual formação deficiente. Então é isso que a gente tem que corrigir, né? Enquanto no exterior a gente tem um aluno de direito que leva praticamente 2 anos estudando filosofia, sociologia jurídica, teoria do Estado, aqui no nosso país a gente tem um aluno que entra na faculdade, né, entra na graduação e aí recebe, né, aquele tsunami de matérias, direito penal 1, 2, 3, 4, 5, constitucional 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele fica perdido, né, naquela estruturação, e aí passa a se socorrer desses métodos, resumo, esquema. E nas outras carreiras, né, nós não temos isso, né? É inadmissível que um médico, por exemplo, seja formado, né, a partir de um resumo de clínica médica, ou de que um engenheiro, de que um arquiteto, que ele venha aí a fazer um projeto baseado no resumo de engenharia ou no resumo de arquitetura. Então, o primeiro motivo, né, a primeira justificativa de uma aula de teoria do bem jurídico é justamente ajustar aí, trazer para o prumo, né, aquele aluno que está um pouquinho desviado do tema, que sofreu aí essa deficiência na formação, e despertar para a necessidade de uma estruturação dogmática do próprio direito. O segundo motivo, né, que nos leva a uma aula de teoria do bem jurídico, e aí já é um motivo que tem mais a ver com o tema, principalmente com a concepção constitucionalista da teoria do bem jurídico, é a delimitação do poder de punir do Estado. Como se justifica, né, e se legitima essa intervenção punitiva? Quais são os tipos de comportamento que podem ser criminalizados e quais são os tipos de comportamento que não podem ser criminalizados? Quais são os limites impostos ao legislador no campo penal, por exemplo? Quais são os limites impostos a nós, enquanto intérpretes do direito penal? Né? Como eu aplico efetivamente todo aquele arcabouço de princípios, ofensividade, intervenção mínima, culpabilidade, presunção de inocência, como eu aplico isso no campo do direito penal, já que são princípios básicos do direito penal? Então, resumindo, né, toda essa questão de delimitação do poder de punir do Estado, nós resumimos a 3 perguntas básicas. Primeiro, o que punir? Segundo, quem punir? E terceiro, como punir?
E se nós olharmos para o nosso ordenamento penal brasileiro hoje, nós vamos verificar que estamos errando nas 3 perguntas. Por quê? Primeira pergunta, o que punir? Há uma nítida desproporção entre a criminalização primária. Por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo que eu gosto muito, que é do professor Nelson Hungria, e que eu sempre adapto nas minhas aulas e faço a comparação entre um furto e um crime contra a ordem econômica. Então vamos imaginar, né, a seguinte questão prática. Um casal jovem, né, tem um encontro e aí ingressa lá num cinema. Né, e dentro desse cinema, esse casal... antes de começar a sessão do filme, esse casal se dirige ao balcão lá para comprar pipoca ou para comprar bebida, alguma coisa, né? E no momento em que o atendente se vira, né, para pegar o produto que foi comprado, seja pipoca, seja refrigerante, o rapaz, né, subtrai uma bala que está exposta ali à venda no balcão, no próprio balcão de vendas. A sua namorada, né, que está ao lado, observa toda a ação e quando ele pega a bala, olha para ela olha para ele, ela sorri, né, num sinal de anuência com aquele comportamento, e aí ele pega, desembrulha aquela bala, começa a comer aquela bala, né, e aí, por dissimulação, num beijo, né, durante o beijo, passa essa bala, né, para a sua namorada, que acaba consumindo aquela bala. Bom, e aí eu pergunto a vocês, do ponto de vista criminal, existe uma conduta criminosa nesse sentido? Existe relevância nesse comportamento penal? Porque se nós formos fazer uma mera operação de subsunção, sob o ponto de vista formal, nós vamos entender que houve sim uma afetação patrimonial, uma afetação do bem jurídico patrimônio, através de quê? Através de uma ação de subtração não violenta, o que configura um crime de furto. E pior, nesse tipo de comportamento há um maior grau de reprovabilidade consubstanciado por quê? Consubstanciado pela comunhão de desígnios entre 2 indivíduos. E o legislador penal qualificou o furto, né, quando há concurso, né, entre 2 ou mais pessoas. Então nós estamos falando de uma sanção penal aplicável de 2 a 8 anos, ou seja, por um furto de uma bala. Agora congela esse pensamento e aí nós vamos caminhar para um outro momento. Nós vamos caminhar para os crimes contra a ordem econômica, por exemplo. E agora numa situação 2 nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um empresário que comete aí uma fraude tributária, né? Faz uma sonegação tributária. Se essa sonegação tributária for inferior a R$40 mil, o próprio Estado não tem interesse sequer em fazer a persecução criminal. Ou seja, o próprio Estado, em razão daquele valor que para ele é ínfimo, ele considera que esse comportamento de fraude tributária ele não merece a tutela penal. Ora, então nós temos 2 comportamentos totalmente díspares. Nós temos, por um lado, nós temos um furto em concurso, qualificado pelo concurso de agente, de uma bala, e por um outro lado, você tem um crime tributário, um crime que afeta a ordem econômica. De um lado, eu tenho um bem jurídico patrimônio, uma bala de 5 centavos, que vai gerar para aquele casal uma reprimenda penal de 2 a 8 anos. E de outro lado, eu tenho uma fraude tributária no limite de R$40 mil, que, por um outro lado, não vai gerar sequer reprimenda penal. E aí, se a gente for olhar para a questão do bem jurídico, nós vamos ver que há uma desproporcionalidade nessa criminalização e, portanto, estamos errando em o que punir. Uma outra pergunta, a segunda pergunta, seria em quem punir. Nós temos que olhar para o nosso sistema penal e perguntar quem nós estamos punindo. E nós estamos punindo de forma errada. Nós estamos punindo através de um sistema de labeling approach. Nós estamos punindo através de um sistema altamente seletivo.
Nós estamos punindo a partir daquilo que o professor Nilo Batista chama de gestão diferenciada da criminalidade. Nós estamos perseguindo um inimigo imaginário, né, que nós rotulamos, né, e adaptamos o nosso sistema penal a punir certos comportamentos típicos desses grupos. Né? É a punição, a criminalização da pobreza, a criminalização da miséria, a criminalização da doença mental e etc. Bom, e numa terceira pergunta, nós também estamos errando em como punir. Como nós estamos punindo? Há uma extrema desproporção do próprio sistema punitivo. Nós temos, primeiro, uma excessiva patrimonialização do direito penal. Nós temos uma excessiva configuração de hediondez, e é o que eu chamo lá, eu trabalho isso na minha tese de doutorado, né? Eu trabalho o tema da hipertrofia legislativa penal como meio de abrandar o clamor social. E isso forma um ciclo vicioso. Toda vez que eu tenho um elemento pontual da violência, né, há um clamor público. Esse clamor público, por muitas vezes, ele é amplificado pelos meios de comunicação, televisão, internet, né, mídias sociais. Isso gera um clamor público. Esse clamor público bate às portas do legislativo, e o legislativo responde com o quê? Com a hipertrofia da legislação penal, vendendo a falsa promessa de que o direito penal vai resolver o problema da criminalidade, que o direito penal vai conter a violência. Então, é uma forma errônea também de que nós estamos punindo. Então, a conclusão. Primeiro, o estudo da concepção teórica do bem jurídico é importante por dois motivos, e isso tem que ficar claro. Primeiro, nós temos que conferir uma estrutura dogmática coerente do direito penal. Se você perguntar para qualquer estudante de direito o conceito de crime, ele vai vir para você com o quê? Com uma resposta pronta. Ele vai trazer para você uma resposta fast food. Né? Ele vai dizer: ah, professor, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Tudo bem, eu não estou dizendo que isso é errado, mas o conceito de crime, a análise do conceito de crime, envolve o exame de 4 dimensões distintas, e aí você passa pela dimensão real, você tem que estudar os modelos etiológicos e políticos de crime, você tem que estudar as teorias biológicas, as teorias de desviação social, você tem que entender o conceito formal de crime, você tem que entender o conceito material de crime, e aí justamente que entra a concepção teórica do bem jurídico, e para chegar no final, que é a concepção chamada de ontológica de crime. Isso que o aluno responde para você, quando você pergunta para ele o conceito de crime, que um crime é um fato típico, antijurídico, culpável, é nada mais do que a dimensão ontológica de crime. E ela só serve para quê? Para a gente estudar o direito penal. Se você abrir um manual de direito penal, ele vai estar lá, teoria do delito, capítulo 1, princípios, capítulo 2, aí ele começa, fato típico, ação, elementos subjetivos, tipicidade, dolo, culpa, antijuricidade, culpabilidade, ou seja, esses elementos, essa estrutura analítica de crime, essa estrutura ontológica de crime, só serve para organizar o estudo, ela não dá uma dimensão conceitual do que é crime. Então, a partir daí, a partir dessa visão tortuosa, o aluno passa a ter dificuldade na conceituação dos diferentes institutos do direito penal. Né? Como é que ele vai entender problemas como imputação objetiva, desvios causais regulares, o dolo e as tendências enquanto elemento subjetivo de um tipo penal, a relevância da omissão, a existência dos sistemas, das figuras do garantidor formal, do garantidor material, a questão do iter criminis, da consumação e da tentativa, as teorias de domínio final do fato, de domínio funcional do fato, o concurso de crimes. Então, tudo isso deve ser necessariamente precedido de uma concepção sistêmica do direito penal, do objetivo do direito penal, da missão do direito penal, porque senão você não consegue solucionar as maiores controvérsias da teoria do delito, da teoria da norma penal e da teoria da execução penal. Eu até costumo brincar com os meus alunos, e eles sabem disso, né,
que diante de um fato concreto, seja na hora de resolver uma questão conflitiva num concurso público, seja na hora de desenvolver uma atividade prática na advocacia criminal, você sempre faz a primeira pergunta no campo penal: qual é o bem jurídico tutelado? E os meus alunos sabem disso. Quem não faz essa pergunta geralmente erra. Em questão de concurso público, a pessoa que lê um caso concreto, uma questão discursiva, ou lê um caso concreto até numa questão objetiva, ou até num exame de prova oral, se ele não faz como primeira pergunta qual é o bem jurídico tutelado, ele erra essa questão. Por exemplo, surgiu essa semana a gente num grupo de debate entre professores, né? Professor Montes, professor Henrique Hoffman, professor Cleopas, professor Bruno Zanotti, professor Rochester, Eduardo Cabete, Francisco Sanini, no nosso grupo lá de professores que são delegados de polícia, surgiu o seguinte questionamento sobre uma questão concreta. Era um indivíduo, né, que teve o seu veículo retido administrativamente pelo um órgão de trânsito. Por exemplo, o sujeito colocou lá o seu veículo, estacionou num local irregular, né? E aí teve o seu veículo rebocado e colocado num depósito. O que esse indivíduo faz? Depois dessa retenção administrativa, ele entra no depósito com o uso de sua chave reserva e resgata o seu veículo. E aí surge a seguinte questão: esse indivíduo que teve o seu veículo apreendido e no momento posterior ingressou num depósito com a chave reserva e resgatou clandestinamente o seu veículo automotor, o seu automóvel, será que existe crime por ele cometido? Né? E não pensem que isso aí é uma coisa fora do comum de acontecer, pelo contrário, né? Isso já aconteceu inclusive comigo, né? Lá no âmbito quando eu trabalhava lá na Central de Garantias, né? Na cidade da polícia, quando eu era o delegado responsável aí, né? Pela lavratura das situações flagranciais, aconteceu isso, né? Eu pude verificar. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que se perguntar: bom, o indivíduo teve o seu veículo retido administrativamente, ele voltou ao depósito com a chave reserva para clandestinamente resgatar esse veículo. Será que existe crime? Será que essa conduta é criminalizada? Será que eu posso falar que houve uma ação de subtração, que ele furtou esse veículo? Bom, mas aí eu estou contradizendo com a questão da coisa alheia, né? Com a questão da coisa alheia, né? Porque aquele veículo, enfim, era uma coisa própria, então não posso falar de furto. Ah, mas existe uma corrente que entende que há uma derivação da posse, né? Ou seja, da posse, da detenção. Ele não tinha detenção, se ele não tinha detenção, então ele pode ter subtraído, né? É uma linha de entendimento. Num segundo momento, eu posso falar que esse indivíduo, né, ele cometeu, né, um crime de desobediência, né, já que existia uma ordem legal de apreensão do veículo, ele foi lá e desobedeceu. Eu posso falar que esse indivíduo cometeu, por exemplo, crime de exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, se ele satisfazendo lá, julgando satisfazer uma pretensão legítima, fez justiça própria e resgatou o seu veículo. Tudo depende. Nesse caso vai depender, evidentemente, da análise do elemento subjetivo, que é o dolo, né, do dolo ou de alguma tendência especial, mas enfim, onde é que eu quero chegar? Nesse caso específico, né, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: qual o bem jurídico que ele quis afetar? E evidentemente que foi a administração, seja administração pública, seja administração em modo geral, ou seja, se ele cometeu um desvio penal, ele cometeu contra a própria administração, né, contra uma regra de organização social imposta pela administração. E aí sim, eu tenho que procurar, em respeito ao princípio da legalidade, se aquele comportamento se encontra previamente descrito, né, como um tipo penal e qual é a sanção correspondente, né? E aí você vai tentar procurar, né, se existe algum tipo penal ou não, e se não existir, você obviamente vai caminhar para a atipicidade penal, né, que eu acho que, na minha visão, nesse caso concreto, salvo se ele não
realizou essa conduta para satisfazer uma pretensão que ele achava legítima, de repente ele achou injusto, né, porque o seu carro estava num local permitido ou não tinha alguma placa, e aí a gente vai falar de exercício arbitrário das próprias razões, mas se você não tiver isso, você vai caminhar, você vai concluir, evidentemente, né, pela atipicidade penal, tá? E o segundo motivo, né, então já falei do primeiro motivo, que é, evidentemente, conferir uma estrutura dogmática coerente ao sistema penal, e o segundo motivo, que é delimitar a intervenção punitiva do Estado no sistema de garantias fundamentais. E essa é a principal questão que envolve a teoria do bem jurídico. E aí, trabalhando um pouco, aí, pedindo licença para minha querida amiga, a professora Tayane Moraes, e trabalhando um pouco dentro da temática da teoria do Estado, né? No estabelecimento da ordem constitucional, onde se opera a transferência de poder do povo, que é o seu real titular, para o Estado, enquanto organização social, são tomadas decisões políticas fundamentais. E elas são três: forma de governo, tripartição de poderes e consolidação de direitos e garantias fundamentais. Isso é essencial. Qualquer estudante de direito tem a obrigação de saber isso, né? Que na operação, na transição, né, entre o Estado absoluto e o Estado de direito, né, houve uma transferência de poder do povo, que é o seu titular, né, do poder, para o Estado, né? E, a partir dessa transferência de poder, se estabeleceu um pacto, né? E esse pacto recebe o nome de Constituição, né? E essas decisões políticas chamadas de fundamentais, dentro dos regimes democráticos, são três. Primeira, decisão política fundamental, forma de governo. Segunda, decisão política fundamental, tripartição de poderes. E terceira decisão política fundamental, consolidação de direitos e garantias fundamentais. E aí, para tirar qualquer dúvida, basta você olhar na sua Constituição. Não na nossa, não só na nossa, qualquer Constituição dos países ocidentais. E isso você vai encontrar na Constituição brasileira, na Constituição mexicana, na Constituição colombiana, na Constituição argentina, na Constituição de todos os países ocidentais e democráticos em geral. Você vai ter lá, e usando o exemplo da nossa Constituição, artigo 1º. O que está escrito no artigo 1º da nossa Constituição? A República Federativa do Brasil. Está aí a decisão política fundamental, a primeira, forma de governo. Aí você caminha e vai lá no artigo 2º. São poderes independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Está aí a segunda decisão política fundamental. Tripartição de poderes. E aí você vai lá no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Lá ali no artigo 5º, o que você tem? Os direitos e as garantias fundamentais. O rol, né, não exaustivo, evidentemente, de direitos e garantias fundamentais. E aí você tem configurado essas três decisões políticas fundamentais que são tomadas na Constituição da ordem democrática. Tá? E esse, inclusive, é o conceito de cláusula pétrea, né? Muitos alunos têm dificuldade em conceituar. Professor, o que é cláusula pétrea? O que é cláusula pétrea implícita e explícita? Tem uma maior facilidade de conceituar a cláusula pétrea explícita, porque são aquelas que estão lá no artigo 60, né, da Constituição Federal. E aí titubeiam ao serem inquiridos, né, serem instados a se manifestar sobre o conceito de cláusula pétrea explícita. A cláusula pétrea nada mais é de que qualquer norma que afete uma decisão política fundamental. Qualquer norma, né, materialmente constitucional que trate de forma de governo, de tripartição de poder e de consolidação de direitos e garantias fundamentais vai ser uma decisão política fundamental e, portanto, vai ser uma cláusula pétrea. Ela tem que ter esse certo grau de intangibilidade porque ela decorre daquela transferência de poder, do poder constituinte originário, do povo para o Estado, cujo povo é o titular. Então, os direitos e as garantias fundamentais, por terem status de decisão política fundamental,
né, a própria intervenção punitiva que se faz em cima dessas garantias fundamentais, ela tem que ser delimitada. E é aí, exatamente nesse ponto, é justamente a partir da concepção teórica do bem jurídico que você vai ter esse limite. Esse limite do poder punitivo do Estado vai ser dado pela concepção teórica do bem jurídico. E é a partir disso que eu vou poder questionar o legislador penal se aquele comportamento merece ser objeto de proteção penal ou não, se aquele que eu vou poder me delimitar enquanto intérprete, enquanto delegado de polícia, enquanto magistrado, enquanto promotor, enquanto advogado, se aquele comportamento em concreto é objeto ou não de uma proteção jurídica no campo penal, certo? Então essas são as duas considerações iniciais e a gente vai partir agora para o primeiro ponto, né? O primeiro ponto de concepção da teoria do bem jurídico é o conceito de bem jurídico. Vamos tentar construir um conceito de bem jurídico. Então vamos lá. Bom, gente, é muito comum que qualquer estudante de direito receba a seguinte informação: o direito penal atua na proteção dos bens jurídicos mais importantes ao ordenamento. Isso tem em qualquer livro de direito penal. E aí depois ele recebe uma outra informação: qualquer violação de bem jurídico torna legítimo o direito de punir do Estado. Então ele trabalha com essas duas premissas e leva aquilo para a teoria da norma, para a teoria do delito e para a teoria da pena. Só que ele não analisa o contexto em que essas premissas, esses dogmas do direito penal foram criados. E aí ele tem dificuldade na resolução de conflitos, porque ele parte daquele conceito engessado. Ele não sabe como se chegou àquele dogma. E aí, por isso, ele erra na hora da prova, ele erra na hora de fazer uma defesa no campo da advocacia criminal. Então, por outro lado, a questão que se traz é: como se conclui que determinado bem jurídico merece ou não merece uma proteção penal? E é nesse caminho que a gente tem que transitar. Porque eu já tenho o dogma concebido de que o direito penal tem como objetivo atuar na proteção dos bens jurídicos mais importantes. Mas, como eu determino que determinado bem jurídico merece ou não merece essa proteção? Não existe nenhum comando específico que determine, esse comportamento é merecedor de tutela penal, esse comportamento não é merecedor de tutela penal. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente ter um pouco de didática, porque realmente essa parte ela é muito densa. Até 1969, o Código Penal alemão trazia o homossexualismo como figura típica. Quer outro exemplo? Até 2005, o Código Penal brasileiro trazia a previsão do crime de adultério, em seu artigo 240. Cometer adultério, pena, detenção de 15 a 6 meses. Então, nós temos aqui dois exemplos práticos da inexistência desse comando específico de determinar qual comportamento é merecedor ou não merecedor da tutela penal. Tanto é que até 69 o homossexualismo era previsto como figura típica no Código Penal alemão e no nosso Código Penal brasileiro, até 2005, o adultério também era uma figura típica. E a gente parte dessa premissa de que o direito penal tutela os bens jurídicos mais importantes para legitimar princípios fundamentais do direito penal, como a intervenção mínima, a ofensividade, a fragmentariedade, a subsidiariedade e a insignificância, entre outros. A insignificância, inclusive, é um caso à parte aqui na jurisprudência brasileira, porque o que a gente tem é uma extrema deficiência na aplicação dessa importante figura hermenêutica. Ora, em concurso público, por exemplo, despenca, né, aqueles chamados de vetores da insignificância tidos pelo STF. E é claro, se você está estudando para concurso público, você tem que conhecer, né, a jurisprudência do STF.
Mas, com o perdão da palavra, esses vetores objetivos nada mais são do que uma grande besteira jurídica, uma grande baboseira jurídica expressa aí pelos ministros do STF, com todo o respeito que eu tenho a todos, mas a nossa leitura, né, também merece um pouco de respeito, né? O princípio da insignificância nada mais é do que uma ferramenta hermenêutica que, no caso concreto, serve para avaliar a desvaloração de uma conduta e a desvaloração do resultado, afastando a tipicidade material. E esse é o conceito de princípio da insignificância e essa é a sua aplicação em concreto. Então não tenho como estabelecer parâmetros objetivos para falar isso aqui é insignificância, isso aqui não é insignificância. Eu tenho que olhar para o caso concreto. É assim que eu aplico a insignificância, olhando para o caso concreto e fazendo um juízo de desvaloração do comportamento desviante e desvaloração do resultado lesivo ou periclitante do bem jurídico tutelado. A questão objetiva aparece nas cláusulas de privilégio. Para isso eu já tenho as cláusulas de privilégio. Se uma pessoa furta um determinado bem até um certo valor, e aí a gente usa o parâmetro objetivo, a jurisprudência do STJ para o crime de furto usa o valor de um salário mínimo, eu aplico a cláusula de privilégio e tenho uma causa especial de redução da pena e está resolvido. Isso diferencia o que é lesão insignificante de lesão de pequeno valor, porque na lesão insignificante eu avalio o caso concreto, o princípio da insignificância. Na lesão de pequeno valor, eu tenho que avaliar não a desvaloração da conduta e do comportamento, eu tenho que avaliar um parâmetro objetivo de valor econômico da coisa subtraída. Ali o crime aconteceu, e ele está sobre um menor grau de reprovabilidade pelo valor comercial do patrimônio, valor comercial daquele patrimônio. Já na insignificância não, eu estou afastando, eu estou decretando a inexistência de um comportamento desviante justamente por falta de lesão ao bem jurídico tutelado. Mas enfim, nesse ponto negligencia-se um aspecto que é crucial. O que é bem jurídico e o que torna esse bem jurídico um valor a ser protegido pelo ordenamento penal? É dessa pergunta que parte a concepção teórica do bem jurídico. Porque antes da gente tomar essa premissa, que o direito penal é a proteção subsidiária, fragmentária e de última ratio dos bens jurídicos, e isso é repassado como um mantra para os alunos. Você chega para um aluno de direito penal e ele repete isso para você como se fosse um mantra. Não, o objetivo do direito penal, a missão do direito penal é proteger de forma subsidiária, fragmentária e de última ratio os bens jurídicos mais importantes do ordenamento. Mas antes de pegar para você e assumir esse dogma, esse axioma do direito penal, porque na verdade é isso que ele é, até mesmo para visar uma maior segurança, uma maior efetividade, uma maior proteção sistêmica do direito penal, a gente tem que enfrentar algumas questões. E é lógico, a concepção teórica do bem jurídico representa justamente essa delimitação. O bem jurídico, gente, é o equilíbrio entre o poder de punir do Estado e a consolidação das garantias individuais. Se alguém perguntar para você um dia qual é a fundamentação da concepção teórica do bem jurídico, você pode responder isso. Olha, a concepção teórica do bem jurídico, ela representa uma delimitação, um equilíbrio entre o poder de punir do Estado e as garantias individuais. E é através desse equilíbrio, é através dessa delimitação que a gente vai ter um sistema penal coerente e que o legislador ordinário no campo penal vai poder eleger qual tipo de comportamento merece uma proteção penal e qual tipo não merece uma proteção penal. Então, essa é a primeira ideia da nossa aula. A formulação de uma concepção teórica do bem jurídico representa um limite, um equilíbrio entre o poder de punir do Estado e as garantias individuais. Vou repetir, a primeira ideia da nossa aula é a formulação da concepção teórica do bem jurídico é de limite, de equilíbrio entre o poder de punir do Estado e a consolidação das garantias individuais.
Tá? Então, antes de enfrentar aí o conceito de bem jurídico, e aí eles são os mais variados, e existem concepções teóricas contrárias ao bem jurídico, a gente não vai tratar disso hoje, até porque o tema é muito extenso, mas eu já adianto aqui, né, Günther Stratland, Nick Hussmann, né, com as suas teorias abolicionistas, o próprio Jacobs, né, rejeita um pouco essa concepção teórica de bem jurídico, mas para uma exata compreensão do tema, a gente vai entrar num segundo momento da aula, num segundo ponto da aula, que é fazer um sobrevoo aí panorâmico sobre a evolução dos modelos teóricos de bem jurídico, ou seja, a concepção, para eu poder entender a concepção teórica de bem jurídico que é trabalhada hoje, que é a concepção constitucional, que é a concepção do professor Roxin, que é a concepção do professor Zaffaroni, que é a concepção do professor Juarez Tavares, que é a concepção do professor Edgar Dona, que é a concepção do professor Cerezo Mir, né, que é a minha concepção, com toda humildade, né, a gente tem que fazer um sobrevoo panorâmico sobre esses modelos teóricos de bem jurídico, e é nesse segundo momento que a gente vai fazer, a partir de agora, né, essa breve síntese. Bom, o que eu tenho que parar para pensar é o seguinte: num primeiro momento, qual era a noção que eu tinha de crime e pena? Lá atrás, lá do antigo regime. O que a gente tinha? Eu tinha a noção de crime e de pena vinculada, ora à divindade, ora à figura do monarca, né? E essa figura do monarca, por vezes, era confundido com a própria divindade, ou era taxado, ou era identificado como um representante terreno dessa divindade. Então, a legitimação do poder de punir do Estado, ela tinha uma origem divina. Ela tinha uma origem absoluta. Então, dessa forma, tanto os crimes quanto as penas decorriam dessa vontade livre e absoluta do monarca ou da divindade. Nessa época, para você ter uma ideia, os delitos mais graves eram, obviamente, os delitos contra a ordem religiosa, contra a ordem do sistema religioso, né? Os crimes contra a divindade, a heresia, a bruxaria, entre outros, né? E os crimes contra o próprio monarca, os chamados crimes de lesa majestade, que eram os crimes contra a administração do monarca, contra o próprio monarca, a figura do monarca ou de seus familiares. Então existia uma liberdade completa e absoluta na configuração dos crimes e, obviamente, na aplicação das penas. E aí, evidentemente, isso levava a um arbítrio judicial, isso levava a um sistema penal completamente autoritário, onde você tinha até no campo processual, e agora migrando um pouquinho para o campo processual, você tinha a figura do juiz inquisidor, o processo baseado na busca da verdade real, né? Você tinha a confissão como prova tarifada e você tinha as ordalhas como métodos de prova, né? A tortura, né? Como método de obter a confissão, que era o caminho da verdade. A confissão era, na verdade, a purificação, a expiação da culpa. Ele confessava para ser perdoado, seu corpo era queimado para que sua alma fosse perdoada. Então era dessa maneira que se transitava o direito penal e o processo penal. Tá? Passado o tempo, evidentemente, e aí lá falando aí de século XVIII, né? A noção do bem jurídico penal, ela surge através da filosofia iluminista. E aí vem a importância do aluno conhecer as noções de filosofia, de sociologia, porque o movimento iluminista foi um movimento importante, foi um marco na filosofia e influenciou todas as artes. Influenciou a pintura, influenciou a arquitetura, influenciou a filosofia, influenciou as ciências jurídicas, influenciou a matemática. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão, não numa profundidade, mas pelo menos nos marcos históricos mais importantes da filosofia. Então, a filosofia penal iluminista ela veio superar essa concepção autoritária do antigo regime e garantir certos direitos individuais frente a esse arbítrio judicial e também com o objetivo de delimitar a gravidade dessas penas.
Dessa forma, o crime seria não mais vinculado àquela concepção de pecado, mas sim o crime seria vinculado, né, a um comportamento previsto na norma, e a pena também seria uma sanção prevista na norma. Então você fazia uma vinculação do crime e da pena diretamente à norma. E a partir dessa ideia, dessa concepção, é que se formulou, mesmo de modo incipiente, a noção de crime vinculada à violação de direitos subjetivos do próprio indivíduo. Então, a partir desse momento, dessa transição entre o modelo absoluto e o modelo do Estado de Direito, você tem a identificação e a evolução histórica de diversos modelos teóricos para a concepção do bem jurídico. E é isso que a gente vai ver um pouco agora, né? Nós vamos fazer, né, algumas considerações sobre esses modelos, né? Nós temos, num primeiro momento, o modelo iluminista, né, de Beccaria, né, de Feuerbach, né? Nós temos os liberais, de Birbon, nós temos os positivistas, né, lá com von List, lá com Binding, né? Nós temos a concepção neocantiana, né, com Hornig, com Mayer. Nós temos os modelos sociológicos de bem jurídico, né? Jürgen Habermas. Nós temos os funcionalistas com Jacobs. Nós temos os constitucionais com o professor Roxin. Então, vamos traçar aqui um paralelo rápido, né, na concepção iluminista, onde a gente tem dois grandes nomes, né, que são o Marquês de Beccaria, né, César e Beccaria, e também o grande professor Feuerbach, né, um dos responsáveis por essa inicial concepção, né, de delito como de direito subjetivo, também responsável pela teoria de coerção penal, também muito importante no campo do princípio da legalidade, né? Mas essa concepção iluminista, essa concepção iluminista de Beccaria, de Feuerbach, num plano geral, ela traz a superação da matriz teológica do conceito de crime. Nós estamos superando aquele conceito de crime vinculado à divindade, vinculado a pecado, vinculado à ordem religiosa, né? Então, consequentemente, eu estou desvinculando o direito penal de leis divinas e do próprio poder religioso. Então, Beccaria, ele tinha uma concepção de delito vinculada à violação do contrato social, né? Para Beccaria, né, o poder de punir do Estado era decorrência, prestem atenção, não mais da razão da autoridade, da razão do monarca, mas sim da autoridade da razão. É isso que vem escrito lá na obra dele dos delitos e das penas, né? A concepção de delito construída por Beccaria era a violação do contrato social, né, estabelecida entre o indivíduo e o Estado. Ainda no século XVIII, Feuerbach também desenvolveu essa teoria com base contratualista, sustentando o quê? Sustentando que a intervenção punitiva do Estado estaria legitimada a partir do reconhecimento de uma violação de um direito subjetivo individual. Ou seja, para ele, o núcleo do delito era a lesão a um direito subjetivo individual. Num segundo momento, né, evoluindo, né, na concepção do bem jurídico, né, a gente encontra, né, o modelo liberal de bem jurídico. E esse é o modelo ao qual se atribui a paternidade da concepção do bem jurídico, que é o modelo de Birbon. Isso se deu mais ou menos em 1834, a paternidade atribuída aí a Birbon, né, em sua obra, uma obra que da tradução do alemão para o português seria mais ou menos Requisitos para a Violação Legal do Conceito de Crime, onde ele fala dos delitos contra a honra, né? E Birbon sequer chegou a usar essa expressão bem jurídico, né? Ele trabalha com uma série de outras expressões das quais se extraem essa noção de bem jurídico. Mas a ideia principal de Birbon, que é importante, isso que a gente tem que saber na construção teórica do bem jurídico, já que a paternidade é atribuída a ele, né? E a ideia é a seguinte: a substituição da noção de crime como um direito subjetivo pela noção de crime como lesão a um bem jurídico existencial. Então, Birbon fez essa separação da concepção iluminista, e aí transitamos para a concepção liberal, de que a noção de crime é desvinculada a essa lesão, a esse direito subjetivo individual.
a noção de crime, ela é vinculada, sim, a um bem jurídico existencial. Então, prestem atenção, para Birbon, o delito de homicídio não é uma violação do direito subjetivo à vida. Para Beccaria, sim. Para Feuerbach, sim. O homicídio é a violação do direito subjetivo individual à vida. Para Birbon, não. Para Birbon, o delito de homicídio é a violação da própria vida enquanto bem existencial. E é aí que nasce a concepção de bem jurídico. É daí que nasce essa concepção de bem jurídico e é isso que vocês precisam compreender, né? Essa diferença conceitual, né? Lá na concepção iluminista, vou repetir, o delito de homicídio, para Beccaria, para Feuerbach, né, consistia na violação do direito subjetivo individual à vida. Agora, na concepção, no nascimento da concepção de bem jurídico, que é a concepção de Birbon, não. O homicídio é a violação da própria vida. Então, há o reconhecimento dessa vida como um bem jurídico existencial. Né? Gravem essa expressão, bem jurídico existencial. E aí nós avançamos no tempo e passamos para a concepção positivista do bem jurídico. E aí a gente vai ter como representantes principais Binding e von List. Binding, dentro da linha positivista jurídica, né, ele realizava uma vinculação entre a norma e o bem jurídico penal, destacando a norma como uma fonte reveladora desse bem jurídico a ser protegido. Para Binding, o bem jurídico é o valor definido pela norma positivada. E o delito seria a violação dessa norma jurídica. Então, para Binding, não existe bem jurídico pré-existencial. Ou seja, a existência do bem jurídico está vinculada à existência da norma. O bem jurídico ele só vai passar a existir quando ele estiver positivado na norma. Né? Então, se eu tiver lá uma norma matar alguém, aquele bem jurídico, né, que a norma revela, né, a vida, ela é revelada a partir da norma. Von List, né, que representava o chamado positivismo sociológico, ele criticava esse exacerbado formalismo, né, de Binding. E ele entendia que o bem jurídico, que é o objeto finalístico da proteção penal, seria o interesse maior da vida humana. Né? Para von List, o bem jurídico não é um bem próprio da ordem jurídica. Para von List é um bem do homem, que o direito penal reconhece e protege. Posteriormente, as concepções positivistas vieram as concepções neocantianas, e a gente cita Mayr e Hornig como os principais representantes, obviamente, já no século XX, isso, né? Eu estou falando aí de 1919, 1920, né? Richard Hornig, né, desenvolveu uma concepção de bem jurídico de base neocantiana. Então elegia o bem jurídico como a própria ratio essendi da norma penal, né? O fim buscado pelo legislador penal. Esse é o bem jurídico. O bem jurídico penal, para Hornig, seria um valor abstrato, juridicamente protegido. Né? Para Mayr, nessa mesma linha, o bem jurídico seriam valores subjetivos da ordem cultural. E o delito seria, enfim, a violação da norma jurídica como expressão desses próprios valores. Então, essas são as teorias clássicas do bem jurídico e a gente agora passa para as teorias contemporâneas, que são mais debatidas. E o primeiro marco que nós vimos foi o iluminismo, e agora a gente vai para um outro marco muito importante, que é o pós-Segunda Guerra. O pós-Segunda Guerra é um marco muito importante na filosofia. Por quê? Porque ela traz em sua essência o quê? A dignidade da pessoa humana. Ou seja, as atrocidades do pós-guerra trouxeram o homem de volta para ser o centro gravitacional do ordenamento jurídico. Por isso a valorização da dignidade da pessoa humana, a valorização dos direitos humanos, por conta das atrocidades do pós-guerra. Então, após o cenário do pós-guerra, principalmente em razão dessas intensas violações à dignidade da pessoa humana, ocorre uma revalorização, uma remodelagem do conceito de bem jurídico. E esse movimento pode ser observado em 3 correntes teóricas. As teorias sociológicas do bem jurídico, as teorias funcionalistas do bem jurídico e as teorias constitucionais do bem jurídico. Bom, num primeiro momento, as teorias sociológicas do bem jurídico
né? Nós temos como principal representante Jürgen Habermas, né? E as teorias têm variadas concepções, mas elas buscam identificar alguns elementos sistêmicos e de danosidade social para justificar o bem jurídico. Então, para Habermas, o direito penal estava voltado para a preservação da própria ordem social. E o bem jurídico seriam os valores sociais concretos para a coletividade, que seriam objeto de proteção. Portanto, para Habermas, o delito é o comportamento socialmente danoso, que afeta justamente a preservação daquela ordem social que o direito penal quer preservar. Contudo, o que aconteceu? Nenhuma dessas concepções sociológicas obteve êxito na conformação do conceito de bem jurídico. Por quê? Porque ela deixa de esclarecer o que efetivamente lesiona, o que efetivamente lesiona um bem jurídico, e por que algumas sociedades criminalizam certos comportamentos e outras não. Então fica um conceito muito vago de bem jurídico. Já as teorias funcionalistas, e aí a gente tem Günther Jacobs como seu principal representante, para ele a função do direito penal é sistêmica. Né? Isso aí é um pouco, parte um pouco os manuais de direito penal, ao falar das teorias do delito, da evolução das teorias, né, do delito, elas tratam do funcionalismo e tratam de Jacobs. Né? E Jacobs é o pai do funcionalismo sistêmico. Né? Para ele, a função do direito é proteger o próprio ordenamento penal. O direito penal serve para proteger o próprio ordenamento penal. As normas penais são de proteção do ordenamento. Né? Então, o bem jurídico, para Jacobs, passa a ser uma ferramenta dessa funcionalidade sistêmica. Para Jacobs, o delito é uma mera transgressão da norma penal e a imposição da pena é necessário para o retorno ao estado de obediência ao direito. É isso que está no livro de Jacobs. Bom, eu queria até fazer uma parte aqui agora por conta da injustiça que se faz com Jacobs. Né? Muita gente chama Jacobs de pai do direito penal do inimigo, pai do direito penal do autor, e nada disso. Evidentemente, ele em seu trabalho faz uma evolução teórica e concreta, né? Com uma concepção forte em cima do direito penal do inimigo, do direito penal do autor, mas a obra em si de Jacobs é uma obra muito boa, a obra de teoria do delito, né? É uma obra muito boa, ele trabalha muito bem em sistemas de culpabilidade, né? E isso a gente tem que reconhecer. Então, para Jacobs, resumindo, dentro do seu funcionalismo sistêmico, aí, o direito é a mera transgressão da norma penal e o fundamento de existência da pena, ele se baseia no retorno da obediência ao direito. A pena serve para fazer com aquele cidadão que violou a norma que ele retorne ao estado de obediência do direito. É para isso que serve a pena e, portanto, para ele o bem jurídico seria apenas uma ferramenta de proteção sistêmica. A penúltima teoria contemporânea, que é a teoria, aliás, a teoria mais moderna, né, de concepção do bem jurídico, né, que é a teoria em que as ciências jurídicas estão, nesse estágio atual, debatendo, né, são as teorias chamadas de teorias constitucionais do bem jurídico. E aí a gente tem Cláudio Roxin, evidentemente, como seu principal representante, né? Mas temos outros autores, inclusive os brasileiros, né? Professor Luiz Greco, professor Alaô Leite Ribeiro, professor Luiz Flávio Gomes, professor Juarez Tavares, professor Juarez Cirino dos Santos, né? Professor Maurício Stigmar Dieter, né? Nós temos outros teóricos aí, de base constitucionalista do bem jurídico. Essas teorias constitucionais, elas, em síntese, elas buscam respaldar a identificação do bem jurídico através da matriz constitucional, e isso é muito importante. Segundo as teorias constitucionalistas, os valores estabelecidos na Constituição é que delimitam a intervenção penal. Ou seja, a partir disso, o bem jurídico penal ele deve ser necessariamente reconhecido na ordem constitucional. Ora, nós vimos lá no início da explicação, onde tangenciamos ali com a permissão da professora Tayane, minha amiga, né, a teoria do Estado, nós tratamos dos direitos fundamentais, né, da consolidação dos direitos fundamentais enquanto decisões políticas fundamentais. Né? E por isso,
né, a primeira delimitação do ordenamento jurídico, né, a primeira delimitação do ordenamento jurídico seria, evidentemente, a Constituição como aspecto matricial de identificação do bem jurídico. As teorias constitucionais, elas existem em duas vertentes, né? Existem as teorias amplas, né, e as teorias restritas. As teorias amplas, né, aliás, vamos começar pelas restritas, evidentemente, né? As teorias restritas, elas realizam de forma taxativa a identificação do bem jurídico penal. Já as teorias amplas admitem a Constituição apenas como um parâmetro para a identificação do bem jurídico penal. Em síntese, para os constitucionalistas de forma restrita, todo bem jurídico penal deve estar dentro da Constituição. Para as teorias constitucionais amplas, né, eles admitem que a Constituição é um parâmetro, né? E aí a gente vai responder a pergunta do querido amigo aí que fez a pergunta: mas a fé pública não está dentro da Constituição Federal. Evidentemente, se você for adotar a teoria constitucionalista restrita, você vai afastar a fé pública, né, por ela não ser objeto de menção constitucional, né, da proteção do bem jurídico penal. Agora, se você for adotar, né, as teorias constitucionalistas amplas, né, e elas são, em sua maioria, trabalhadas, né, pela maioria dos juristas, elas admitem que a Constituição funciona como um parâmetro de identificação desse bem jurídico penal. Então, encerramos aqui esse breve panorama sobre a evolução teórica do bem jurídico, né? E, evidentemente, como eu disse, nós estamos no estágio da concepção constitucionalista. Agora a gente vai fazer, né, para encerrar a nossa aula, a gente vai fazer um aprofundamento maior, né, dentro dessa visão constitucionalista, e vamos analisar um pouco, né, a obra do professor Cláudio Roxin para a construção do conceito de bem jurídico e suas implicações na dogmática penal, e vamos encerrar com o conceito de bem jurídico do professor Cláudio Roxin, que eu acho que, dentro das concepções constitucionalistas, é hoje o conceito mais moderno, o conceito que deve ser lido e replicado. Roxin, então, inicia com uma primeira questão. Roxin fala o seguinte: a lesão ao bem jurídico tem que ser pressuposto da intervenção penal. Não existe intervenção penal sem prévia lesão ao bem jurídico. Se aquele comportamento não lesiona um bem jurídico, eu não posso ter intervenção penal. Então, partindo daquela premissa que o direito penal tem que tutelar determinados bens jurídicos, ditos mais importantes, e aí a gente tem vida, patrimônio, integridade física, honra, administração pública, etc. Dessa premissa se impõe uma outra exigência. A delimitação da intervenção penal tem que ser substancial. E nesse aspecto, Roxin começa analisando duas hipóteses. Primeira hipótese, a questão das meras imoralidades. Segunda hipótese, a questão do direito contravencional. Como é que vão ficar, então, aqueles comportamentos taxados de meras imoralidades frente à teoria do bem jurídico? E como vão ficar, por exemplo, as questões pertinentes ao direito contravencional dentro da concepção teórica do bem jurídico? Então vamos trabalhar a primeira hipótese, que seria a hipótese da exclusão das meras imoralidades da intervenção penal. A principal questão, quando se fala no elo entre imoralidade e direito penal, logicamente, abrange o chamado direito penal sexual. E como eu já disse lá no início da transmissão, na Alemanha, até 1969, eram tipificadas penalmente condutas como homossexualismo entre adultos, sodomia, difusão de pornografia e outras condutas similares. Porém, se nós formos analisar esses comportamentos, evidentemente, essas ações, quando realizadas entre adultos capazes e de forma consensual, não têm qualquer capacidade de afetação ao bem jurídico, evidentemente. Nelas
falta o que Roxin chamava de real capacidade lesiva. Guardem essa expressão, né? Ela é uma expressão marcante de Roxin, né? Ou seja, pode-se até considerar tais ações, homossexualismo entre adultos, difusão de pornografia pelo WhatsApp, né? Você pode considerar isso imoral, mas não como uma efetiva lesão ao bem jurídico. Daí, desse questionamento, surge uma importante questão no campo da política criminal. É possível incriminar ações imorais e não lesivas a bens jurídicos? E essa é a primeira questão que se responde, né? Ou seja, antes da gente abraçar aquele dogma, como eu falei no início, que o direito penal tutela os bens jurídicos mais importantes, eu tenho que me perguntar, vem cá, eu posso incriminar uma ação imoral e não lesiva a bem jurídico? Lá no ambiente de reforma, repetir a expressão de Roxin? Sim. Vejam bem, como eu estava dizendo, então retomando aqui a pedido da pergunta do amigo, existem certas imoralidades, principalmente no campo do direito penal sexual, que não afetam determinados bens jurídicos. E aí eu citei como exemplo, homossexualismo entre adultos, né, transmissão de pornografia, né, evidentemente pornografia não envolvendo menor, não envolvendo adolescente, todas aquelas intercorrências. Uma pornografia, de um material pornográfico aí entre adultos, né, via WhatsApp, muito comum, né, nos grupos masculinos, né, principalmente dos solteiros. Né. Nesses comportamentos, nessas meras imoralidades, falta o que Roxin chamava de real capacidade lesiva. Ou seja, o que é a real capacidade lesiva? Eu posso considerar esse comportamento imoral, mas ele, de forma alguma, afeta qualquer bem jurídico tutelado. E daí a gente tem essa importante questão. Como é que eu faço, diante da potencial criminalização de ação imoral e não lesiva a bem jurídico? Isso foi muito visto na Alemanha, no ambiente de reforma do Código Penal da Alemanha, né, a partir da década de 70, lá em 62, né, um dos anteprojetos fazia uma menção expressa à criminalização de comportamentos moralmente reprováveis, segundo o comportamento comum, ainda que não provocassem lesão ao bem jurídico. Naquela época era uma tentativa do Código Penal alemão, né, nesse projeto de reforma, manter aí a criminalização do homossexualismo e da sodomia. Mas, evidentemente, prevaleceu o projeto de 66, inclusive da mão de Roxin, né, onde se reconheceu que as penas serviam exclusivamente para a proteção desses bens jurídicos, sustentando aí a impunidade, né, de comportamentos meramente imorais. E essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese diz respeito às contravenções no direito penal. Como é que vão ficar as contravenções diante do bem jurídico tutelado? E a temática aqui gira em torno do seguinte reconhecimento. As contravenções penais, elas transitam num ambiente não de violação a bens jurídicos, mas elas estão mais ligadas diretamente à infringência de certas regulamentações estatais que visam o bem-estar comum. É disso que trata o direito convencional. Para que vocês tenham uma exata dimensão do que eu estou falando, os idealizadores teóricos do chamado direito contravencional, e aí eu estou falando de Goldsmith, de Eric Wolff, de Schmidt, eles pregavam uma clara distinção. E eles falavam o seguinte, o direito penal atua na proteção de bens jurídicos previamente existentes, vida, propriedade, integridade física, ou seja, aqueles aspectos ligados à temática dos direitos fundamentais. E o direito contravencional, ele estaria ligado a infrações, a regulamentações estatais e deveria de ser objeto de sanções não criminais. Então, ou seja, os próprios idealizadores do chamado direito contravencional pregavam a separação. Não, direito penal é para proteger bem jurídico existencial, vinculado a direito fundamental. Direito contravencional é diferente, ele está ligado à regulamentação estatal e deve ser objeto de sanções não criminais. Depois é que houve essa mistura aí do direito contravencional, da inserção das contravenções dentro do campo penal. Né? A questão aqui, uma efetiva lesão à integridade física, uma lesão corporal, por exemplo, uma efetiva lesão ao patrimônio, um crime de roubo, ele constitui um fato punível na sua própria essência, porque ele viola um bem jurídico pré-existente, um bem jurídico facilmente identificável. Por outro lado,
a criminalização de determinados comportamentos que podem ser taxados como socialmente reprováveis, por exemplo, vadiagem, o antigo artigo 59 da nossa Lei de Contravenções Penais, servir bebidas alcoólicas a quem se acha em estado de embriaguez, o artigo 63 da Lei de Contravenções Penais, ou seja, criminalização de certos comportamentos socialmente reprováveis, ou mesmo a criminalização de alguns mandatos, a criminalização de algumas proibições típicas da organização administrativa e do bem-estar social, como, por exemplo, dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado, é o artigo 33 da Lei de Contravenções Penais. Esses comportamentos, obviamente, eles não se encaixam na concepção material de delito porque eles não afetam bens jurídicos. Eles não têm a real capacidade lesiva dita por Roxin. Bom, então, vimos a primeira questão da teoria constitucionalista de Roxin, que é a lesão efetiva a um bem jurídico como pressuposto da intervenção penal. O segundo aspecto que Roxin trabalha é a delimitação conceitual do bem jurídico, né? E a principal questão acerca dessa delimitação diz respeito ao quê? A insuficiência dessas definições anteriores. Né? Como é que eu vou encaixar, por exemplo, um crime de perigo abstrato dentro da concepção de bem jurídico? Como é que eu vou encaixar um crime ambiental, um crime econômico, né? Um crime tributário dentro da concepção de bem jurídico? E é isso que Roxin procurou buscar com a delimitação conceitual. Vamos construir um conceito que abarque tanto esses bens jurídicos pré-existenciais, que são facilmente identificáveis, quanto esses outros bens jurídicos, né? Que também merecem ser alvo de proteção penal. E essa é a grande questão. Por quê? A frio modo, e agora partindo por um exemplo esdrúxulo, né? Imagina um traficante de drogas parado na esquina da favela com um fuzil pendurado na bandoleira e só, mais nada, sem fazer nada. Qual é o bem jurídico que está afetado aí por esse comportamento? O fato daquele traficante estar ali portando um fuzil, né? Evidentemente, né, o bem jurídico tutelado aí seria a paz pública, né? E olha como é que é difícil delimitar a paz pública e fazer a sua correlação com a efetiva lesão ou com uma periclitação a um bem jurídico, certo? E é isso que o Roxin vai trabalhar. Então, a primeira questão que ele coloca é o seguinte: existe uma delimitação insuficiente dos bens jurídicos quando eu trabalho o conceito de bem jurídico ligado àqueles bens individuais. Vida, dignidade sexual, propriedade, incolumidade física, honra. Isso é facilmente identificável, porque até deriva daqueles direitos fundamentais pré-existentes, dos direitos chamados de jus naturais. Agora, existem outros bens coletivos: incolumidade pública, paz pública, administração da justiça, ou seja, que não se encaixam, né, nessa concepção pré-existencial, porque são bens jurídicos criados pelo próprio Estado, mas também são merecedores, né, de uma sanção penal a partir de uma concepção material de delito, não a partir de uma concepção meramente formal, certo? Então essa é a primeira grande questão. A questão que eu não posso tão somente construir um conceito de bem jurídico voltado para esses bens jurídicos previamente existentes, né, que são facilmente identificáveis. Eu tenho outros bens jurídicos coletivos que não são pré-existentes porque foram criados pelo próprio Estado, né, paz pública, incolumidade pública, administração da justiça, né, ordem econômica, ordem tributária, né, mas também merece a violação a esses bens jurídicos produtos do Estado, também reclama uma sanção penal a partir de uma concepção dogmática material do conceito de delito. E a segunda questão trabalhada por Roxin é a seguinte: existe uma série de fatos puníveis, principalmente no campo dos delitos econômicos, tributários e ambientais, que violam tão somente mandatos típicos da organização administrativa estatal. Mas a relevância
desse bem jurídico criado é merecedora de proteção no campo penal. Então daí a enorme dificuldade de se construir um conceito sólido de bem jurídico, porque o conceito de bem jurídico deve, ao mesmo tempo, abarcar aqueles direitos individuais pré-existentes, vida, dignidade sexual, propriedade, e ao mesmo tempo eles devem abarcar aqueles bens jurídicos construídos pelo Estado, incolumidade pública, paz pública, administração pública. Além disso, essa concepção teórica também tem que proteger fatos puníveis que são desenhados em cima de mandatos típicos de organização administrativa, crime contra a ordem econômica, crime ambiental e crime tributário. Ao mesmo tempo, eu tenho que afastar as imoralidades e diferenciar quais são as contravenções que afetam ou não afetam bens jurídicos. E daí a enorme dificuldade de se moldar um conceito dentro dessa concepção moderna de bem jurídico. Bom, então, o que seria essa concepção constitucionalista de Roxin para o bem jurídico? Né? Em 66, evidentemente, né, naquele ambiente de alteração do Código Penal alemão, Roxin parte do seguinte ponto, né? A concepção do bem jurídico é a própria ordem constitucional. A concepção do bem jurídico, a identificação do bem jurídico, ela tem que estar na ordem constitucional. Por isso ele é tido como uma teoria constitucionalista, né, do bem jurídico. Por quê? Porque somente a partir dela o legislador penal pode ter alguma restrição, pode ter alguma demarcação para eleger determinados comportamentos como dignos de proteção penal e descriminalizar certas condutas. Como nós vimos lá, né, é no pacto constitucional que estão as decisões importantes, né? E aí a gente vai trabalhar, evidentemente, dentro da teoria do direito constitucional, né, com a chamada teoria do escalonamento jurídico, né, em que toda norma retira o seu fundamento de validade de uma norma hierarquicamente superior, né, e aí adotando aquele modelo kelseniano do direito constitucional, né, a gente vai firmar dentro desse modelo de que aquelas decisões políticas fundamentais, onde estão a forma de governo, onde está a tripartição de poderes e principalmente a consolidação das garantias e direitos individuais, elas são os pilares estruturantes do Estado. E são desses pilares que podem ser extraídas as limitações do poder de punir do Estado no indivíduo, sob pena de eventual violação, né, dessa transposição de poder, transformar um Estado, né, num monstro gigante, que é a concepção hobbesiana lá no livro de Thomas Hobbes do Leviatã. Né? Então, para Roxin, os bens jurídicos são circunstâncias pré-existentes ou finalidades que são necessárias ao indivíduo ao seu livre desenvolvimento no âmbito de um sistema socialmente estruturado. Então, esse é o conceito de bem jurídico construído por Roxin e que vai abarcar todas aquelas situações. Então, vou repetir para vocês, para quem está anotando, evidentemente, poder anotar. Para Roxin, né, ultrapassando todos aqueles problemas prévios que nós enfrentamos, os bens jurídicos, o conceito de bem jurídico é o seguinte: os bens jurídicos são circunstâncias pré-existentes circunstâncias pré-existentes ou finalidades que são necessárias ao indivíduo e o seu livre desenvolvimento no âmbito de um sistema socialmente estruturado. Quando Roxin fala que os bens jurídicos são circunstâncias pré-existentes, obviamente ele está fazendo referência àqueles direitos fundamentais facilmente identificáveis: vida, incolumidade física, patrimônio e por aí vai. E quando ele, no mesmo conceito, coloca finalidades necessárias ao indivíduo e ao seu livre desenvolvimento num sistema socialmente estruturado, ele consegue abarcar aqueles bens jurídicos chamados de coletivos: paz pública, administração pública,
fé pública, e consegue abarcar também aqueles mandatos, aquelas ações típicas da estrutura administrativa, típica dos delitos ambientais, dos delitos contra a ordem tributária, dos delitos econômicos. É a partir daí que ele consegue fazer essa conformação teórica do bem jurídico. Então, dessa forma, Klaus Roxin vai superar a concepção de bem jurídico baseada nos interesses de modo geral, ou seja, no generalismo, e substitui por circunstâncias pré-existentes e finalidades. Então, ele trabalha nessa concepção bipartida, né, na hora de conceituar o bem jurídico como circunstância pré-existente, englobando aqueles bens jurídicos pré-existentes ao próprio Estado, vida, patrimônio, e ele também consegue englobar os bens jurídicos frutos da criação do próprio Estado, ordem pública, administração da justiça, ordem tributária e ordem econômica. Então, a partir dessa concepção constitucional de bem jurídico, né, extraem-se alguns enunciados. E é desses enunciados, né, que nós vamos identificar aquelas questões controversas. Primeiro enunciado: cominações penais arbitrárias não protegem bens jurídicos. O que Roxin quer dizer com isso? Que não se pode exigir, por exemplo, que um cidadão reverencie um símbolo, reverencie uma bandeira, sob pena de intervenção penal, pois esse comportamento não se presta à liberdade individual dentro daquele ambiente socialmente estruturado, dentro de um Estado liberal, nem mesmo para desenvolver a própria capacidade desse sistema social. Como segundo enunciado, então, vou repetir, o primeiro enunciado: cominações penais arbitrárias não protegem bens jurídicos. Qualquer cominação penal baseada em arbitrariedade não vai não vai proteger bem jurídico, então está afastada dessa concepção teórica do bem jurídico. E aí, como exemplo, ele fala, olha, é impossível que, como por exemplo no nacionalsocialismo de Hitler, né, o indivíduo seja obrigado a reverenciar a bandeira nazista, um símbolo nazista, né, uma insígnia ou qualquer coisa sob pena de intervenção penal. Como segundo enunciado, Roxin vai dizer o seguinte, olha, as finalidades puramente ideológicas não protegem bens jurídicos. E essa proteção de finalidades puramente ideológicas, ela estaria vedada pela mesma razão. Então, a famigerada proteção da honra e sangue da raça alemã, lá na época do nacionalsocialismo, típica do regime nacionalsocialista, também estaria totalmente descartada. Só para ambientar vocês nesse cenário da Alemanha nazi, né, existiam as chamadas leis de Nuremberg, leis penais e processuais. Então existiam tipificações assim: é proibido casamento ou qualquer relação sexual entre um alemão e uma pessoa de sangue não alemão. É vedado que um cidadão de sangue não alemão tenha empregado doméstico alemão, de sangue alemão, abaixo de 45 anos de idade. Ou seja, leis que defendiam ideologicamente a supremacia da raça ariana, né, e eram prescrições penais sujeitas a pena, inclusive pena capital. Então, o segundo enunciado são as finalidades puramente ideológicas não protegem bens jurídicos. Um terceiro enunciado: as meras imoralidades não lesionam bens jurídicos. Ou seja, o Roxin vai dizer o seguinte: determinados comportamentos, aqueles comportamentos taxados, né, pelo senso comum como imorais, prática homossexual, transmissão de pornografia entre adultos e por aí vai, quando praticados entre pessoas adultas, capazes e de forma consensual, devem ser excluídos desse espectro de proteção penal, justamente porque elas são nocivas à própria concepção de liberdade individual que cada um tem, né? Então, estariam descartadas as meras imoralidades. As contravenções penais, Roxin faz um quarto enunciado e diz o seguinte: olha, as contravenções penais também têm um potencial de lesionar bens jurídicos, e aí não vão entrar todas as contravenções penais. E ele vai falar o seguinte: dentro dessa concepção constitucional, né, de bem jurídico, né,
que engloba tanto as situações pré-existentes, vida, patrimônio, e aquelas finalidades criadas pelo Estado, ordem pública, administração pública, por aí vai. As contravenções penais visam a proteção desses interesses passíveis de intervenção penal. Então, se eu tenho uma contravenção penal que visa a proteção dessa determinada finalidade, ela vai ser legítima. Agora, quando a regulação estatal, né, sancionadora a partir de uma contravenção penal, não expõe esse grau de proteção, evidentemente ela se converte num preceito arbitrário e ela vai ser transportada para o primeiro enunciado de Roxin, de que o direito penal o bem jurídico não abarca as meras imoralidades e aí esvazia sua própria razão de ser, certo? Bom, uma outra questão, né, trabalhada também pelo professor Cláudio Roxin, né, tida como um quarto ponto aqui da nossa aula, é a questão da mutabilidade do conceito de bem jurídico. Isso é importantíssimo. Por quê? A concepção teórica do bem jurídico, vejam vocês, ela não é estática, de forma alguma ela é estática. Por quê? Porque as finalidades constitucionais, elas estão abertas às mudanças sociais e à própria evolução científica, sob pena do fenômeno de fossilização da ordem constitucional, né? Um teórico que trabalha muito bem dentro dessa ideia é o professor Winfried Hassmer, né? Trabalha essa ideia de que as finalidades constitucionais estão sempre abertas, né, à própria mudança social e evolução científica. Então, por exemplo, atualmente, você tem a transmissão de pornografia entre adultos, não é objeto de intervenção penal, né? Você tem aí naqueles grupos, né, acho que nos femininos também, mas nos masculinos com maior frequência, aquela transmissão, né, de material pornográfico, evidentemente que a gente não está falando de material pornográfico envolvendo criança, envolvendo adolescente, envolvendo pessoas vulneráveis, né? A gente está falando daquele material pornográfico adulto permitido que é transmitido aí pelas redes de WhatsApp, né? Isso vai de encontro à concepção teórica do bem jurídico, já que as meras imoralidades elas não lecionam efetivamente bens jurídicos, né? Porém, vamos supor que num futuro, né, sob o ponto de vista científico, eu estou falando, e sob o ponto de vista dessa evolução científica de que trata Hassmer, né, haja uma conclusão científica de que esse consumo, de que essa transmissão de pornografia esteja fortemente ligado ao cometimento de delitos sexuais. E aí sim, Roxin fala que estaria autorizada a eventual intervenção penal, porque aí ele passaria a ser um bem jurídico objeto de proteção. Então, como conclusão, a gente pode dizer que, no que diz respeito à mutabilidade da concepção de bem jurídico, ela opera no plano real. Ela está associada ou às mudanças sociais ou aos avanços científicos. E eu já dei um exemplo aqui para vocês, aliás, dei dois exemplos. Dei o exemplo do Código Penal alemão, que até 69 tinha tipificação do delito de homossexualismo entre adultos, e dei o nosso exemplo do Código Penal brasileiro, né, a partir do antigo artigo 240, que até 2005 criminalizou o adultério. E, por uma questão de mudança social, né, esse comportamento deixou de ser objeto da proteção penal através da vertente mutabilidade da concepção do bem jurídico. Bom, uma outra coisa que eu quero esclarecer também é que essa concepção teórica do bem jurídico ela não conduz a uma definição fechada, né? Ela tem dotada de uma capacidade de oferecer conclusões. O conceito é esse, isso se encaixa em finalidade, isso se encaixa em bem jurídico pré-existente. Pelo contrário, essa concepção jurídica, essa concepção teórica do bem jurídico, ela serve de norte ao legislador, enquanto no momento de formatação das leis penais, e serve de norte ao intérprete, permitindo assim o quê? Uma operacionalização do próprio sistema penal, para que ele seja um sistema uniforme e coerente do ponto de vista dogmático. Então, a partir daí, a concepção teórica do bem jurídico, ela busca o quê? Uma limitação dessa intervenção punitiva e, ao mesmo tempo, uma oferta racional aos problemas do campo penal, para que a gente desenvolva de forma racional todos os problemas que vão surgir, né, no nosso caminhar, na teoria da norma penal, na teoria do delito e na teoria da pena. Então, a partir dessa visão,
pode-se legitimar a intervenção penal, por exemplo, em delitos de participação e instigação ao suicídio. Ou seja, eu não posso legitimar uma autolesão, né? Imagina que o indivíduo resolve dar fim à própria vida, né? Ela resolve dar fim à própria vida. Eu não posso, né, enquanto concepção do bem jurídico, né, legitimar, né, criminalizar essa conduta. Mas eu posso sim fazer uma intervenção penal em cima de delitos de participação, de delitos de indução, a figura do agente auxiliar, a figura do agente indutor, a figura do agente instigador, né? Essas condutas meramente acessórias à disposição da própria vida, né? Ou seja, seria a lesão ao próprio bem jurídico vida, elas podem ser penalizadas. A própria questão do aborto, né? A proteção da vida em formação, né? Ela também pode ser e deve ser objeto de criminalização. E a gente também entra no campo, por exemplo, do consumo próprio de entorpecentes, né? Porque a legislação de entorpecentes, sob o ponto de vista de justificação da intervenção penal, que é feita a partir da teoria do bem jurídico, ela protege o bem jurídico, saúde pública, saúde coletiva. Ora, mas se o indivíduo, né, ele consome material entorpecente e aí lesa apenas a própria saúde, ele está fora de objeto de proteção e por isso parte da doutrina considera, né, que o artigo 28 ele deve ser afastado do ordenamento penal justamente por falta de lesão efetiva a esse bem jurídico saúde pública na medida em que o usuário está afetando tão somente a própria saúde, né? Bom, para finalizar a nossa exposição aqui, né, nós vamos enfrentar, nós temos que também tratar de outros dois conceitos que o professor Roxin trata, que é o chamado direito penal de risco e o direito penal de perigo, né? Então, dentro desse campo, a vinculação do direito penal à concepção de bem jurídico, ela não se restringe a tão somente quando verificada uma efetiva lesão ao bem protegido pela norma, certo? A concepção do bem jurídico, ela também está ligada à criação de um estado de perigo, né? A vinculação do bem jurídico a um estado de periclitação, né? Ao seu estado de perigo, também legitima a intervenção penal. Isso se verifica nos casos, por exemplo, de crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Ou mesmo nos casos de tentativa inidônea, uma vez que no plano concreto não houve qualquer lesão ao bem jurídico, né? Então vamos pegar aqui um crime de perigo abstrato, por exemplo, porte de arma, né? Ele sequer lesiona o bem jurídico paz pública, mas o simples fato de um indivíduo portar uma arma, e aí a gente volta para aquele exemplo que eu dei do traficante na esquina, o simples fato dele portar aquela arma de fogo cria um estado de periclitação do bem jurídico protegido, que é a paz pública. Ao mesmo tempo, imagine uma tentativa inidônea, uma tentativa chamada de tentativa branca, até num crime de homicídio, né? Um indivíduo, né, determinado a dar fim à vida de um seu desafeto, faz 20 disparos de arma de fogo, mas não acerta nenhum dos disparos, ou seja, não causa nenhuma lesão efetiva, né? Então estamos diante de um comportamento que não criou uma lesão efetiva ao bem jurídico vida, mas o colocou em risco, o colocou em perigo. Então, portanto, Roxin trata desses temas dentro do chamado direito penal de risco, direito penal de perigo, dizendo que a concepção teórica do bem jurídico não está tão somente vinculada à lesão efetiva ao bem jurídico, mas ela também aparece quando um comportamento desviante cria estados diferentes de perigo e de risco àquele bem jurídico penalmente protegido. E por fim, um último aspecto protetivo que também não pode passar em branco dentro da concepção de bem jurídico, né, é que esse aspecto de proteção que se dá ao bem jurídico, assim como ele não alcança as meras imoralidades, ele também não pode alcançar aquelas atitudes internas, né, os desejos internos, sem que haja qualquer exteriorização desse comportamento, né? É o chamado aí do direito à perversão. Isso tem um nome, né, no campo da filosofia penal, né, que é o direito à perversão. O que é o direito à perversão? O direito à perversão é aquela atitude interna, aquele mero desejo, né?
Então, por exemplo, o indivíduo está na praia, né? E aí passa lá, né, de biquíni, aquela atriz famosa, aquela mulher bonita, aquela mulher escultural, e evidentemente o indivíduo está ali na praia olhando, né? Se for casado está de óculos escuros, lógico, né? Disfarçando bem, mas enfim, o que ele faz? Ele olha aquela mulher bonita e tal e sente um desejo, sente uma vontade sexual, sente uma atração sexual, né? Só que ele não exterioriza qualquer ato de violação à dignidade sexual daquela mulher. Então, portanto, essa atitude interna, esse mero desejo, que é chamado de direito à perversão, né, ele não cria sequer um estado de perigo, ele não lesiona nem cria estado de perigo aquele bem jurídico protegido. Portanto, ele vai estar aí fora da concepção teórica do bem jurídico. Bom, então, gente, eu quero agradecer a vocês imensamente. Essa foi a minha primeira participação aqui no Periscope. Quero agradecer a todo mundo que participou, que ficou aí. Espero, sinceramente, ter contribuído de alguma forma para a construção jurídica de vocês, para a formação do conhecimento jurídico, né? Como bibliografia dentro desse tema, né? A gente indica aí, existem 2 livros do Roxin, né, que tratam desse tema e tem tradução para o português, né, Novos Parâmetros Críticos do Direito Penal, e o outro é Concepção do Bem Jurídico Penal. Existe também um livro do professor Luiz Regis Prado, que trata sobre o assunto. O livro do professor Juarez Tavares também tangencia o assunto, Teoria do Injusto Penal, né, mas as principais doutrinas que afetam o tema, infelizmente, elas estão ou em língua alemã ou em língua espanhola, que são os tratados de direito penal do professor Cláudio Roxin, os livros de Von List, de Binding, né? Tem muita literatura espanhola também, de Cerezo Mir, e por aí vai. Mas queria agradecer, então, vamos encerrar essa transmissão mais uma vez, né? Para quem vai fazer a prova aí de delegado do Mato Grosso do Sul, boa sorte, faça a prova com tranquilidade. Concurso público, tudo tem o seu tempo, entendeu? É uma questão de esforço e também um pouco de sorte, né? O aluno, ele chega num nível de preparação que ele já está pronto, né? Já está ali formatado para passar, mas aí tem um pouquinho do fator sorte também. E o estudo para concurso, né, ele tem que ser continuado, ele tem que ser aquele estudo do dia a dia, né, aquela vitória, né, aquela batalha de cada dia que você tem que passar. E depois, quando você consegue a aprovação, isso é muito gratificante, né? Esse ano eu tive a felicidade de preencher várias declarações de idoneidade para alunos meus que passaram para delegado de polícia, para a magistratura e para o Ministério Público. Então isso deixa a gente muito motivado ao saber que aquele aluno não só conquistou o seu objetivo, mas também ele chegou, né, ele vai ser um membro de uma carreira pública altamente preparado, que chegou com uma concepção teórica sólida e que provavelmente não vai deixar de estudar. Então vou agradecer aqui a vocês, até a próxima transmissão. Na próxima transmissão nós vamos dar uma continuidade, né, a esses temas da introdução ao estudo crítico do direito penal. Na próxima transmissão a gente vai tratar de sistemas penais e conceito de crime, uma aula muito importante, conceito de crime. E a gente vai trabalhar aí todas aquelas concepções, né, do crime enquanto modelo etiológico, modelo sociológico, modelo político, né? E aí vai trabalhar o conceito material, o conceito formal, né? E o conceito ontológico de crime para a gente entender, né, como funciona, né, o sistema penal em si. Então, gente, muito obrigado, é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima transmissão aí.